Estamos de volta com mais um Papo Eclético. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Paty Spinelli. E antes de começarmos o programa, gente, cliquem nesse botãozinho que tá aí do lado para se inscrever no nosso canal. Curtam os nossos vídeos, compartilhem com os amiguinhos. Vamos criar aquele engajamento, né, Paty? Clica no sininho também. Clica no sininho para ativar as notificações. Isso é importante pra gente, importante pra vocês ficarem sabendo na hora quando tiver um vídeo novo do Papo Eclético. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para vocês, gente, para todas as famílias brasileiras e mundiais. Vamos falar hoje sobre transtorno de personalidade, transtorno de personalidade borderline. E para falar sobre esse assunto tão importante e relevante para as famílias mundiais, trouxemos a doutora Edilaine Francescato, que é neurocientista com especialização em psiquiatria multiprofissional e coaching em gestão estratégica de mudanças em Ohio, nos Estados Unidos. Vejam a autoridade que trouxemos para falar com vocês sobre isso. E trouxemos a Mayra, que é cantora e atriz, e há alguns anos diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Exato. Então a ideia é que a gente consiga conversar com vocês para explicarem para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, como a gente diagnostica, como a gente trata, como é que a gente consegue conviver com pessoas que têm esse transtorno. Pra gente, que dica a gente pode dar, né, para a família? De repente você vê um caso que você acha que o que você faz, né? Uhum. Então, doutora, a gente vai te tratar como doutora, tá? Ai, meu Deus, tá bom, bora lá. Como é que... Paty, vamos ver se você tiver alguma coisa para falar, mas eu pensei em te perguntar no começo. Como é que a gente consegue olhar para uma pessoa que a gente convive e falar, essa pessoa pode ser border, ou pode ter algum transtorno que a gente precisa ficar um pouco atento? Tá. Tem um lugar onde eu busco muita referência, estudo pra caramba, que é em Boston, é um hospital específico, né? É o hospital de medicina lá de Harvard. E eu tive num workshop lá 2 anos atrás, e eu lembro de uma fala de uma americana que aquilo me marcou. Ela falou assim, todo adolescente é borderline. Por quê? A fase da transição da adolescência para a vida adulta, a gente vira tudo bicho grilo, né? A gente se revolta, a gente se apaixona intensamente. Sim. Tudo é muito, 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 muito. Sim. Então, assim, se fosse para eu dar uma dica, tá? Qual é o momento para eu começar a prestar atenção? Isso. Eu diria que é essa fase. Adolescência. Porque adolescência terminando com que idade? A gente fala de adolescência 17? Então, antes a gente tinha uma adolescência mais tardia. Hoje, em função da hiperestimulação de informação, muita rede social, as crianças estão entrando na adolescência mais cedo. Então, eu tenho pacientes de 14 anos que são super adolescentes, tipo, indo para a fase adulta. Tem uma vida sexual ativa, namora como se fosse adulto. Sim, e é meio que assustador. 14. Ave Maria. É isso. Então, se fosse para eu dizer assim, que fase que eu presto atenção? Por quê? É interessante, né? Se a gente volta... Vocês já ouviram falar do Terrible Two, né? Que é a adolescência das crianças. Esse termo eu acho, assim, absurdo, porque não tem nada a ver. O que acontece nessa fase dos 2 aos 4 anos é uma explosão neuronal, porque é a fase em que a criança aprende muito. Então, ela tem birra, se joga, porque ela não sabe falar. A comunicação ainda não é uma coisa tranquila, né? Então, não tem, a minha criança tem problema. Não, é acolhimento, mas aí fica para um outro bate-papo. Tá. Mas só para vocês entenderem um quadro, né? Mas eu acho que o border, ele é muito particular. Essa coisa do limite, né? Da emoção muito intensa acontece na adolescência. Passou 14, 15, 16 anos, continua com aquelas explosões... Vale procurar um médico. E aquelas oscilações de humor do adolescente? Então, que te ama e te odeia em 3 minutos. Exatamente. Isso faz parte da adolescência. Por isso que essa professora americana falou que todo adolescente é borderline. Né? Só que se passa a adolescência e o indivíduo continua assim, a gente tem que prestar atenção. E aquilo de se apaixonar muito? Eu me apaixonava todo dia. Intensamente. Por quais cantores você já foi apaixonada? Você gostou do Conrado já? Eu já. Mas o Conrado, não. Não? Mas eu gostava do Menudo. Mas tudo bem. Mas esses eu não tinha essa paixão louca. Era tipo... Da escola. Ou então uma pessoa que passava na rua. E daí eu já desmaiava. Ficava cantando música, chorando. E você gostava de se olhar no espelho chorando e fazer as caras? Gostava, no banheiro. Gostava de chorar no banheiro. Se olhando, chorando? Não sei explicar. Sabe aquele drama com aquela música do Roxette tocando? Gostava da fossa. E deitada. Uma vez eu me cortei inteira pra falar que eu tinha... Ai, meu Deus. Se cortou com o quê? Com gilete. O que a Paty tem, gente?
Mas foi só uma vez que eu queria me aparecer. Se aparecer. Se aparecer pra um crush, né? Na época era, sei lá como é que chamava. E falei, coisei o braço, enfaixei e falei que eu tinha sido atropelada. E eu tinha sempre a minha turma que falava, gente, a Patrícia tá atrasada, ela foi atropelada. Pra ver se ele ia me ligar. Peraí, quantos anos você tinha? 16. Então, acho que logo que ela passou pra fase adulta, o border abandonou. Você teve uma fase transitória de border. A nossa Glória Pires. E daí, tanto eu fiz, não sei o que, chorava que ele me ligou, mas daí depois Conseguiu. passava. Tchau, não quero mais. Chutou. Ah, então tá tudo certo. A paixão é uma coisa muito doida, né? Paixão tem começo, meio e fim. Isso pra qualquer ser humano. Essa coisa de que a vida é uma eterna paixão não existe, tá? A paixão, ela ocupa um espaço do nosso cérebro, do nosso sistema de recompensa, que é gostoso estar apaixonado. É viciante, é igual comer açúcar, carboidrato. Tudo isso faz mal em excesso. A paixão da mesma forma. Tem pessoas que são viciadas em apaixonar. Dura aproximadamente 24 meses. Eu conheço um menino. 24 meses? Um rapaz. Exatamente. Ele vai saber quem é. É? O Renan também conhece. Ai, meu Deus. Tem a minha idade, não para de se apaixonar um minuto. É isso aí. Quando deu 24 meses, ele precisa de outro flerte. Ai, gente, Pra mas viver é tão aquilo bom, de né? novo. É tão bom. E Mayra, e Mas você? eu podia ficar apaixonado pra sempre. E você foi diagnosticada com quantos anos com um transtorno de personalidade borderline? A minha memória, às vezes, ela é bem ruim. Mas eu acho que eu tinha uns 24, por aí. Foi Tarde, tarde. né? Assim. Mas eu me trato há 13 anos, assim. Porque quando eu tinha 16 anos, que eu já tava nessa fase de ser explosivo, eu tive comecei a namorar, eu tinha 15 anos, meu primeiro relacionamento. Era o menino da minha sala, assim, do colégio. E você se apaixonou, Me provavelmente. apaixonei, ficamos 2 anos juntos, assim. Eu era completamente obcecada por ele. E eu lembro que quando a gente discutia, o professor, no meio da sala de aula, assim, o professor dando aula de matemática, eu tirava aliança. Aliança? A gente usava aliança de namoro. Tirava aliança, e jogava, e tinha que levar pra enfermaria, porque eu chorava, era litros. Eu atacava meu celular na parede. Era aquele celular que tinha China, antigamente, que ele quebrava e era só você montar de novo, depois você conseguia atender. Era assim. Porque eu nunca joguei na Aí parede. eu jogava pá, na parede. Mas era bem tenso, assim, sério. É de verdade. Hoje eu lembro. E por muito tempo na minha vida eu achava que era por causa da adolescência. Depois eu fui entender que era mais sério do que isso, assim, né? Porque eu me estressava, às vezes eu ficava nervosa comigo mesma, eu batia minha cabeça na parede. Nossa. E foi você que sentiu, tem alguma coisa errada comigo ou foi alguém da sua família eu. que falou? Foi você falou, deixa eu ir atrás de alguma coisa que tem... Fui eu. E só uma coisa, desculpa interromper. E ele aguentava essa loucura toda? É, ele gostava de mim, assim, mas ele ficava, às vezes, chocado comigo, assim. É que eu acho que o adolescente aguenta mais também essa loucura. O adulto não aguenta. Jogou 3 telefones, tchau. Ele não aguenta. Não é? tanto. Nossa, no primeiro. Quando a gente vai ficando adulto, a gente vai Não é? tendo um limite maior, né? Sim. Mas adolescente também, ele era explosivo e tal, só que era diferente de mim. Viu? Todo adolescente é É, borderline. então, por isso que eu falei, eu acho que o adolescente, um se Entendeu? corta, outro já tá todo mundo lá Mas louco eu- junto. Ele também era muito ciumento, aquela coisa, né, de primeiro namoro, assim, sabe? Mas eu era muito mais, e aí chegou uma hora que eu falei pros meus pais, eu tinha 16 anos, eu falei, eu não sou normal não, preciso de ajuda. Ah, que bom que você teve essa autoconsciência. Minha filha, mas aquele papo, né? Você tem tudo. Ah. Você é tão bonita. Pai e mãe falando que é bonito não vale, né? Mas você é bonita. Você tem tudo. Não te falta nada. A gente te dá tudo e não sei o quê. E eu falando, não. E aí eu lembro que começou um negócio de... Liga pro... Era CVV. Já tinha o CVV, né? Já tinha. Já tinha o Faz CVV. muito O que é O que é CVV, CVV, gente? É um canal de apoio a não só border, né? Tem. Apoio pra saúde mental, enfim, Exatamente. em geral. Daí você ligava. Eu tô falando muito longe, perdão. Tô falando super longe. Enfim, saúde mental, apoio de saúde mental. E liga pra lá. E eu lembro que meu pai trabalhava na época em banco, e ele falava, liga pro... Tinha lá uma psicóloga do banco. Liga pra ela e tenta, fala que você é minha filha, do funcionário, e aí, mesma coisa. Só Isso que... tudo na escola ainda, né? eu tinha 16 anos, tava na escola. Você é ensino filha médio. única? Não, tenho um irmão mais velho. Eu sou mais nova. E o irmão foi diagnosticado com também? Ou? Não. 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 Nem seu pai, nem sua mãe? Não. Às vezes meu irmão fala, cara, eu acho que eu não... Tem uma coisa assim, ele fala, sabe? Porque tem uma questão genética, né, doutora? Tem uma questão genética. Geralmente, porque como é algo mais aprendido, né? Então, quando a gente pensa assim, se é aprendido, então não é genético.
Porque o meu... Tá ali, né? Pra ligar, só falta ligar. É isso aí, que é a epigenética, que é o que acontece de fora pra dentro. Você tem lá um gene adormecido. E aí aquilo é familiar. Então, a maneira como você reage é igual ao seu pai ou à sua mãe. Tá adormecido? Ativou, é a maneira como você vai comunicar aquilo de dentro pra fora. Então, é genético. Eu não sei seus pais, na adolescência, enfim, né? A gente não sabe. Mas é genético, tem uma característica genética importante. Eu não sei se existe esse dado, mas tenho curiosidade. Todo adolescente é genético. Todo adolescente é borderline. E não, tem o traço, tem o traço, isso que você quis dizer. Mas quantos por cento permanecem com o transtorno? Não tem, a gente não tem esse dado. Uma coisa que é interessante, teve um professor meu no Einstein, semana passada ele falou assim, ó, a psiquiatria é uma área muito difícil. O psiquiatra, ele não vai ter um estetoscópio, ele não vai ter um medidor de pressão, não tem um exame de sangue que você faça e, eu tenho transtorno de personalidade borderline, ou eu sou depressivo, né? Então, é uma coisa muito clínica e de acompanhamento duradouro. E pode mudar de acordo com a formação de cada um, né? Da mesma forma na psicologia, você tem a linha freudiana, a fenomenologia, transtorno, o cognitivo comportamental, que pro border é a única terapia, única não, são duas. A gente tem a cognitiva comportamental e a dialética, que a dialética é para quem tem ideação suicida. Como é que funciona? Você tem, Mayra? Ideação suicida? Você teve? Desculpa, eu posso tive. perguntar? Pode perguntar. Gente, eu sou um livro aberto. Podem perguntar tudo. Eu não gosto de nenhum tabu sobre saúde mental. Eu falo abertamente sobre isso. Isso é bom porque ajuda as pessoas, claro, né? Ajuda muito, exato. gente. Eu odeio quem, tipo assim, acha que isso é coisa de louco, terapia é coisa de louco, não sei o quê. Não gosto desse tipo de coisa, porque eu acho que ninguém é normal. Não, entendeu? Ninguém é mesmo. E é importante a gente colocar essa questão da terapia, porque dependendo do tipo de terapia, pode piorar. Você ajuda no suicídio. Pensa assim, você vai pegar um borderline que tem um excesso de pensamentos e emoção à flor da pele, aí você bota ele numa terapia existencialista. É verdade. Gente, você lasca a vida dessa pessoa. Você fica falando disso o tempo inteiro, né? E as terapeutas o border, ele tem que fazer cognitivo comportamental, que é habilidade social, isso, e a dialética, que funciona para momentos de crise, que é a que eu mais uso. Então, por exemplo, a gente tem lá, o border, ele quer se jogar. Se você vai tratando com ele a dialética, o gelo, o exercício do gelo, você precisa desfocar daquele ato. O que é exercício do gelo? Pega o gelo e põe na mão e aperta. Você já fez? Já fiz muito. Segura na mão o gelo ali e aperta, ou então bota a cara toda dentro de uma bacia cheia de gelo. Você muda o pensamento. Mas eu não entendi qual o motivo não entendi. de segurar Você o fica gelo. até mudar de pensamento? Pode ser o gelo ou pode ser água bem quente. Ah. Por quê? Porque sensações corporais ajudam a gente desfocar aquela situação específica. Então, eu tô ali em crise, eu quero morrer, eu não tô dando conta. Quando você pega, você não aguenta ficar com gelo na mão. Então, você muda o foco para aquilo ali. Eu sinto gelo. isso, uma transferência de se concentrar em outra coisa. Exatamente. Eu não fiz isso quando eu tive ideação suicida, até respondendo a sua pergunta. Sim. Não tenho mais hoje, assim. Ai, que bom. Eu tive fase... Hoje eu tô tomando medicamentos que me ajudam muito. Eu faço terapia há 13 anos. Medicamento é todo dia? Eu tomo todos os dias antidepressivo. Esse é o tratamento convencional. É convencional, mas não existe um medicamento para borderline. Não existe. Ah, não tem pra borderline. Não. Você trata sintomas que vêm junto com a patologia. Então, você é mais ansioso, você é mais depressivo. Então, você tem medicações, né? A farmácia, ela vai para a direção do sintoma, não da E patologia. tem fases também. A gente tem fases que a gente tá mais depressivo, tem fases que a gente tá mais ansioso. E né? normalmente é quando Não, mas você isso tá não é só apaixonado border, ou não? Exato. Nós também. Tem fase que você pode estar mais de um jeito, mais Sim, tá no... E mas mesmo eu você acho não... que no nosso caso não tem a ver com estar apaixonado. Até porque a gente se dura 24 meses, eu tô junto com o Marcelo há 23, eu tô há 21 anos. É porque a Você partir segue do... 18. Então, a partir do Né? 25º mês, vamos colocar assim, porque pode É. durar um pouco mais ou um pouco menos, você escolhe todo dia estar com aquela pessoa. É uma escolha. Não é paixão, aquela, eu amo, né, a pele. Não, você tem intimidades que você não teria na fase da paixão. E você escolhe aquilo. É uma decisão. Todo dia eu decido manter a minha família, né, os meus filhos. Sim. É escolha, não é paixão. Não é aquela coisa de, não vejo a hora de chegar em casa, borboletas no estômago. Não tem mais isso, gente. Tem paz. Eu tenho. Tô brincando. Eu não sei se... Desculpa, Marcelo, mas não dá mais, gente. É a realidade. E posso falar, é muito mais saudável, tá? Eu também acho. Muito mais saudável. Eu não sei se todo border
entra mais ali o gatilho dele é mais relacionamento A2, porque assim, falam muito que o border, ele tem essa dificuldade em relações, seja amizade, seja familiar. Eu não tenho dificuldade em relação de amizade familiar, eu não tenho. O meu problema é relacionamento A2. É o afetivo, é tipo, esse é quando... É pra ser o seu parceiro. Eu entro num negócio, assim, que eu começo a questionar muita coisa sobre mim, sobre a pessoa, sobre o mundo, sobre quem eu sou, sobre tudo, assim. Aí vira um problema, né? E até entra muito no que a gente estava até conversando um pouco antes de começar, sobre o lance da personalidade, de que às vezes eu encasquetava, eu tava ouvindo, sei lá, eu tava ouvindo muito hip hop, não sei. Aí eu encasquetava que eu queria namorar um menino, que era daquela pegada, e eu virava tudo aquilo, eu só consumia aquilo, e eu me vestia daquilo, e era uma coisa maluca, assim. E é tão legal, porque o border, vamos supor que ela namore alguém que o cara tá trabalhando. E no meio do dia, ela encasquetou que ele não tá trabalhando, que ele tá fazendo alguma coisa errada. Ela fica ensandecida. Ele não responde o WhatsApp. Eu não sou border, que meu marido nunca tá nem em São Paulo. Eu nunca na vida pensei em ligar pra ele, saber onde ele tá. O border... E não é que o border vive assim, é do nada. Do nada, deu aquilo agora. Onde é que ele tá, o que ele tá fazendo? Ele não responde. Bate uma neura. É uma neura, exatamente. Bate uma neura. E daí você finge que é uma intuição, porque eu tô diagnosticando uma pessoa aqui, e ela fala, tô com uma intuição, deu agora, preciso ligar, preciso achar. A gente começa a pensar nas pessoas que a gente conhece que pode ter. Então, assim... Eu acho que isso é muito de pessoa pra pessoa. No meu caso, eu meio que juntando as peças, assim, eu falava, não, tem alguma coisa errada aqui. E na maioria das vezes eu mergulhava nisso. Né, Mayra? Tem? A maioria das vezes tem, porque vocês têm uma sensibilidade. Sim. Eu acertei... Tem um sexto sentido 99% das vezes. É mulher, né? A pineal já é maior do que a do homem. E por tem isso mais que a mulher gente border do que homem? Muito mais. A prevalência é muito maior. É a cada 5 mulheres, 1 homem, mais ou menos. Nossa, bastante. Mas só uma coisa, então, será que também... Já tá com essa intuição, sei lá, essa sensação, tá fazendo alguma coisa errada, mas também será que a pessoa já não tá cansada dessa loucura e já querendo, vazar da relação? Pode ser. Pode ser, porque de fato, pro outro lado, é muito difícil. É muito desgastante, né? Isso é. Ela colocou da questão afetiva homem-mulher, né? Ou mulher e homem, enfim. Mas pode acontecer sim, com amizades, com funcionários. Eu tenho uma pessoa que eu atendo que ela tem ciúmes das funcionárias. É dela. Mas a funcionária é com quem, Jesus? Só pode atender a ela? Só pode atender a ela. Tem uma coisa meio assim, sim. Então esse é um dos sintomas. Então, pra gente ficar esperto, eu tô imaginando quem tá assistindo a gente. Pô, como é que eu posso prestar atenção se alguém da minha família, alguém que eu convivo, pode ser border? É importante a gente deixar bem claro que, assim, existem algumas situações ambientais que causam essa coisa do transtorno de personalidade borderline. O abandono. E o que é abandono, gente? A gente estava conversando também antes de começar. Não é jogar na cesta a criança na frente do hospital. É você contratar a melhor babá que essa criança pode ter e deixar a criança ser cuidada por ela. Né? Eu fiz a minha tese no... Gente, vai ter muito borderline. Não, mas não é só o border, né? A geração das babás, essa daí. Exatamente. Essa que a gente vive, né? E não tem problema você ter babá. Por exemplo, o meu bebê de 1 ano e 9 tem babá. Mas as principais, eu não abro mão do café da manhã com ele. Se eu estou em casa, quem vai fazer o que a babá faz sou eu. A diferença é delegar 100% da vida pra babá. Exatamente. E eu fiz a minha tese no Einstein, quando eu fiz neurociência, em privação de afeto. E às vezes a gente acha que privar afeto é não dar carinho. Não dar limites também é privar afeto. Quando você não cuida, não diz, não faz isso porque é perigoso, isso também é privação de afeto. E aí vão aparecendo, né? Personalidade borderline, vão aparecendo situações de depressão. Não que a depressão é causada por isso, porque também é genético e é uma doença tanto quanto qualquer outra. Mas a exacerbação do sintoma acontece por conta de um ambiente que já é doente. Mas não é só congênito, né? Não. Você acaba fazendo com que, ao longo do caminho, por algumas atitudes que os pais têm, os familiares acabam gostando. E olha pra você ver que coisa doida, né? Não às vezes a mãe nem é tão negligente assim. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que a mãe leva todo dia na escola. Mas eu vou todo dia com o motorista. Às vezes essa comparação, nossa, já mãe...
Já Mas vai. você entende Minha que mãe não não me leva. existe? Você entende que não identifica? Você entende que não existe esse cenário perfeito pra você ser pai ou mãe? Não E a existe. importância da terapia pra todo mundo? Não Porque existe. senão você fica louco. Você não vai conseguir ser um pai perfeito, uma mãe perfeita. Claro. E se você chegar pro seu pai e pra sua mãe e falar assim, beleza, eu sou border, e o pai vai ficar se torturando a vida inteira, porque às vezes não foi uma coisa que foi feita de propósito, intencional, entendeu? Então por isso que é importante a terapia pra todo mundo. Tem razão o que você tá falando, Exatamente. Mayra. Eu mesmo Mayra me forço arrasou. mesmo a querer ser o melhor pai possível e fico, às vezes, preocupado se eu não conseguir fazer aquilo. Perdi um jogo de futebol do meu filho. Fico muito mal porque perdi um jogo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Por isso eu faço terapia, viu? Há 10 anos eu faço terapia direto e recomendo. E tem muita gente que Eu sofre, também. que tem o border ou que sofre de qualquer outro transtorno e fica falando assim, mas eu sou assim porque aconteceu isso na minha família. Você ficar se vitimizando o tempo inteiro não vai te levar a uma evolução de tratamento na terapia. E fica nunca. chato pros outros também. Não Nunca. suporto gente que se Assume vitimiza. também ali e vai, Tem uma se você quer paciente minha melhoria, que fala sabe? que, na linha do que a Mayra tá colocando, que ela é muito legal, ela fala assim que os dois papéis viciam, tanto de herói quanto de vítima. Exato. A gente é viciado em eu sou demais. E a gente é viciado em, ó vida, ó céus, né? Eu só me ferro. Eu nada tenho dá muito certo isso da na minha culpa vida. que você colocou agora. Eu tenho muito da culpa. Imagina que eu tive um filho que nasceu prematuro. Eu levei 10 anos pra engravidar. Esse agora de um ano e pouco. É, o Pipo. Aí, no parto do Pipo, ele nasceu de 32 semanas, eu descubro... Nossa, bem muito prematuro, cedo. Ficou né? 25 dias na UTI, porque não nossa. por ele, por mim. Eu tive acretismo placentário, que a placenta, ela acopla o útero e quando você tira o bebê, a mulher sangra até a morte, na maioria dos casos. Perigosíssimo, hein? Eu fiquei na UTI, fiquei em coma, tomei 15 bolsas de sangue. Então, quando eu saí daquele estado, eu lembro que quando eu milagre acordei, isso daí, né? o pessoal falava assim, você precisa de suporte emocional. Eu sou neurocientista, eu não preciso de nada, porque eu entendo de emoção e nada vai me resolver. Eu fiquei muito mal. Por quê? Porque eu descobri que perdi o útero no coma. Depois do coma, né? E aquilo pra mim foi um luto absurdo. Então, lidar com questões, igual ela tá colocando, entender o contexto, porque a culpa foi tão grande que eu fiquei 8 meses sem fazer nada. Em agosto, agora, eu fiz minha primeira viagem para os Estados Unidos. Eu vou de 3, 4 Você vezes ia por todo ano. dia, eu lembro quando... Eu ia muito. Todo dia. Aí Você chegou nunca em tava no agosto. Brasil, eu lembro. Eu viajava demais para estudar, porque lá é onde tem mais da minha formação, né? Lá, a minha profissão, eu sou social care lá, que é o case manager. Eu cuido do caso para os médicos, é extraclínica. O médico dá o diagnóstico, eu pego na mãozinha e gero movimento na vida do paciente. Será que você faz, por exemplo, meu filho que é autista, que sempre acaba voltando nesse assunto, eu tenho uma pessoa que é a que direciona a equipe, porque não tem como eu falar com a É pedagoga, com a psicomotricista. Sou eu. É isso? E Eu vou também na não- escola, eu E converso você é com a líder da professor. equipe. Eu sou a líder da equipe. E de E toda é a assim que equipe. me salva. Caramba, que legal isso. É porque muito não legal. tem como a mãe fazer isso sozinha. Como Só é que Eu que- não tenho nem conhecimento também. Mas Não. aí eu pergunto pra É. você, quem tem condição no Brasil hoje de ter uma social care? E a gente é não tem muito essa profissão no difícil. Brasil de Não social tem. care? Vai ser regulamentado logo mais. Eu tô trabalhando muito nisso, porque eu preciso formar outras pessoas para fazer o que eu faço. Né? É maravilhoso você estar dentro da casa, você orientar a família, colocar isso que a Mayra colocou, porque tem pais que, o que eu podia ter feito diferente? Cara, na tua intenção, você fez o melhor que você pôde. O que a gente pode fazer agora? Só que eu falo isso pra vocês. São e as falo pra visitas assistidas, porque o Guilherme Visitas tem várias assistidas. para ver o que são os gatilhos. Querendo ou não, ele também tem uma questão cognitiva, de Sim. 1000 coisas. E daí, quando eu falo os gatilhos, às vezes, quando tá uma pessoa, ele muda. Não sei se o border aí. é assim. Então, a pessoa que é a minha social care, que eu nem sabia, fica lá escondida, às isso vezes aí. aparece, para ver quando ela aparece como é que ele vai se comportar. É do mesmo jeito que você faz, assim? Você- só que no border, ele cria uma relação de vínculo comigo que ele fica mais dependente. Então, para ele dar um passo, para ele comprar qualquer coisa, eu tô falando no border extremo. Isso aqui é um caso raro, tá? Essa consciência, essa coisa da... E eu acho lindo isso, porque precisa disso. Essa consciência que ela tem é diferente, em função dos muitos anos de terapia. Sim. Mas eu coloquei tudo isso... Parabéns, Mayra. Um exemplo. Arrasou. É um exemplo mesmo. Porque é uma, Parabéns. É uma muito forma de difícil. como a gente lida, né? É, inclusive, Provavelmente ela deve ter estudado muito sobre isso. estudei muito. Inclusive, assim, se tiver algum border ouvindo, não desiste de Isso. você. Jamais. Tá? Sério, não desiste. Só isso que eu te falo. Porque é uma luta árdua. Porque tiveram momentos de ideação suicida. Tiveram momentos onde meu pai me pegou, eu tava com estilete, que eu ia começar a me cortar. Tiveram momentos onde eu me via sem esperança, que eu não sabia qual remédio mais ia dar certo, que eu não sabia mais qual terapia e qual
terapeuta profissional que eu investia, porque às vezes eu sentia que piorava os meus pensamentos, como você estava falando agora há pouco. Então, assim, não desiste, porque vale a pena insistir. No final das contas, é um transtorno de personalidade, né? Então, é sobre a gente entender a nossa personalidade. Exatamente. Porque nós somos diferentes mesmo, gente. É isso então, aí. é aceitar. E aí, Hoje quando eu me em dia, aceitei, você amor... namora? Eu tô mais assim, solteira sim, sozinha nunca. Mas você tá Ou seja, não conseguindo, namora. deve ser uma revolução. Não tô pro namorando, border, porque eu né? ainda... Assim, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade ainda. A relação é uma coisa que... É por isso que eu te perguntei, que você é tão consciente, você tem medo de se apaixonar? Ou você procura se apaixonar? Uma dúvida que eu tenho, como é que o border faz? Eu tenho medo e eu procuro ao mesmo tempo. Aí é um caos, né? E aí... Daí dá um nó. E aí dá um nó na minha cabeça. Coloca aí um dia a mais por semana de terapia. aí às vezes... Daí você se apaixona às vezes- pelo terapeuta. Inclusive, isso nunca aconteceu, mas acontece. Né? Porque Mas eu li, acontece. por isso que eu falei. Acontece Porque muito. essa minha amiga border, pra ela se apaixonar, é assim... É qualquer... Mas é isso Não, que você falou de duas ela tá terapias... sempre olhando, aqui ela Tem que já tá colocar uma olhando o mais na Renan semana. aqui, ó, entendeu? Pra ver se rolava depois. Isso. Inclusive, ela já fez até hipnoterapia. Não Eu já fiz hipnoterapia e odiei. Não é bom. Hipnoterapia. Nada Hipnose. contra, pelo amor de Deus. Eu acho que tem Mas profissionais também pra Com tudo. você não funciona. Pra mim, não deu certo, não gostei, não foi bom. A pessoa quis determinar coisas pra mim. Inclusive, é uma coisa muito importante. O meu terapeuta hoje, eu amo ele, chama Bartolomeu. E É psicólogo mesmo. ele é psicólogo. Não, psiquiatra, psicólogo. Eu tenho meu psiquiatra também, o Dr. Matheus. Que deve te medicar. Isso. E aí eu faço acompanhamento com eles há um tempo já. E aí... Foi muito engraçado quando a gente começou a fazer, porque ele chegou até mim como alguém que poderia tratar border, porque não é todo psicólogo Não. que consegue tratar o border. Entendeu? Não sei por Por qual quê? motivo. Aí a De doutora novo, poderia né? falar um pouco melhor pra mim. Entra nas especificidades da personalidade da pessoa. O border tem horas que pra gente profissional, ele causa uma raiva, que você tem vontade de falar, sabe o que faltou? Tomar uns tapas. E não é isso. Já me disseram isso, tá? Não, mas não é isso. E o Menina mimada que fica inventando Isso, de ter falaram coisa. Exatamente isso. Falaram isso pra mim. Exatamente Você isso. é teimosa. É isso. Então, você imagina, é o que a gente estava falando aqui. Existem inúmeras linhas dentro da psicologia. Como é que você vai pegar um border e vai trabalhar existencialismo ou vai trabalhar fenômenos, né? Porque aí você começa a explicar por que é border. E tá errado. Você não tem que tentar achar a explicação, porque hoje você já é, então você Isso tem que eu ia tratar. falar, já é, vamos Acabou, vamos bola passar. pra frente. Vamos né? passar pra outra. E é isso, assim, as terapias hoje, o clínico para tratar, no Brasil tem um programa maravilhoso, só que é recente. Quem trouxe foi esse médico que eu trabalho, chama Family Disorder. É um grupo onde os pais participam com a gente, os profissionais, pra gente fazer com que eles entendam esse Importantíssimo mundo, sabe? Só que tá Sim, bem pra pequenininho respeitar, ainda. inclusive. E foi uma E pra brasileira ver, lá né? de Harvard que treinou a gente. É um trabalho Então, com a legal. família. Com então. Uma Todo família, mundo chama tratando Family junto. Disorder. E a gente máximo tá isso expandindo, é pro Brasil todo, tem gente no grupo do país todo. Então, assim, essa coisa o border, ele tem muita culpa, ele tem muita vergonha, que são emoções secundárias. O que é nato, né, na gente? O que a gente naturalmente tem? Tristeza, alegria, raiva, medo, igual Divertidamente lá, sabe? Que foi o Sim. filme que me fez apaixonar por neurociência. E você entende o porquê de cada emoção. O border, ele transpõe essas emoções. Porque quando ele faz alguma coisa, ele se arrebenta por culpa. Por vergonha, por que eu fiz isso. E daí ele vai tentando consertar e vai se atrapalhando Cada mais. vez não é? mais. Sim. A palavra que a Mayra usou, caos, é isso. O border, ele vive no caos. E aí, quando você vai investigar a vida desse paciente, tem gatilhos que são importantes, né? Gatilho mental imagina, você tá aqui num grupo, alguém fala alguma coisa que te remete ao que você viveu lá atrás. Pronto, você pode ter uma crise. Ou você pode ter uma ideação suicida, né? Então, assim, terapia para border, eu sempre falo, é cognitivo-comportamental e dialética, que é aquela que te ajuda na gestão da crise para minimizar danos. Tá. E daí é medicamento, né? Ou não? Medicamento para os sintomas. No, Por não, isso, e no desespero, na crise? Crise é medicamento, não se é? for uma crise, se for um surto psicótico, aí você tem que usar um antipsicótico, né?
Que no border não necessariamente acontece com muita frequência. Já tomei antipsicótico e não foi o melhor pro meu tratamento. Não é. Mas assim, no momento de super crise? Não, perdeu era alguém? tratamento contínuo. No contínuo. É igual, eu vou dar um exemplo bem rapidinho, que senão a gente vai entrar em outro assunto e aí o pessoal vai ficar curioso. Transtorno de personalidade borderline. Transtorno de humor bipolar. O bipolar, se você já vai voltar pra falar desse. Tá bom, mas se numa crise, né? Se numa crise de mania, porque o transtorno de humor bipolar, ele oscila entre 2 polos e ele fica muito tempo em cada polo. Ou ele está em mania, eufórico, né? Querendo arrancar toda a roupa e falar coisas desconexas, conversar com a televisão. Que é um super-herói, não Exatamente, se jogar de um prédio porque ele é super-herói. Né? Mania, tá? E depressivo, que é na cama, sem tomar banho, sem se cuidar. Então, ele não transita no equilíbrio. Ele fica entre os polos. O border não. O border, ele transita. Ele não vai pra mania, pra euforia. Ele transita nesse meio de... E dá pra ser no mesmo dia, né? No mesmo dia. O bipolar, não. O bipolar, ele fica um tempo na euforia. E é transtorno de humor, não é de personalidade. Por que eu falei do bipolar? Do bipolar. Um bipolar que chega em crise com surto psicótico no hospital e é administrado nesse bipolar uma medicação, por exemplo, para acalmar os ânimos, né? Você corre o risco dessa pessoa, da crise piorar ainda mais. Porque imagina que os pensamentos estão acelerados. Você acalma a pessoa, mas os pensamentos aceleram ainda mais. Você acalma a parte fisiológica, né? O corpo da pessoa. Sim, mas a mente não? A mente acelera. Você não consegue desligar a mente do bipolar quando ele está eufórico. Então, por isso que tem que ser um tratamento contínuo. E esse é o grande problema da saúde mental, né? E eu vou falar por mim. Eu trato depressão quando eu estava, né? Ótima, eu falava, agora eu não preciso mais de remédio. Eu vou fazer meditação, eu vou isso, eu vou aquilo. Porque as pessoas têm medo de tomar remédio. Exatamente. Eu tenho medo de ficar sem o meu remédio. Eu também. Eu não, E sai eu tenho medo de tomar matando. remédio. Então, eu acho eu tenho super medo de tomar esses ignorante, remédios. desculpa. Eu não acho que eu se preciso. sente bem. Claro que você precisa, tô brincando. É que eu só me sinto bem com Quem não remédio. acha que precisa, sempre precisa. Não, mas tô brincando. O Marcelo sempre pergunta, tipo, se eu tô meio de mau humor, ele fala, você tomou teu remédio? Com medo de eu estar sem o medicamento? Dependendo da medicação, você fica... Super sobra você também. Eu não vou falar o que eu tomo, senão daqui a pouco todo mundo vai querer tomar. Mas assim, outro dia eu fiz uma viagem e fiquei 3 dias sem o meu. Foi uma viagem totalmente improdutiva, porque enxaqueca, dor de cabeça... O meu Mas fica isso assim, é síndrome de abstinência, não é? a cabeça fica assim, ó. Quando você Não toma, necessariamente, porque quando você tem depressão, no meu caso, meu problema é com recaptador de serotonina. Meu corpo não produz naturalmente. Então, eu preciso de alguma coisa que quimicamente faça isso acontecer. Então, se eu corto isso, eu vou ficar mal, não é abstinência. Ah, tá. Mas tem também de abstinência, né? Tem um remédio que Tem. você toma toda Você hora e não pode corta do tirar, nada, não assim, pode. Não, tem que tem que ter um desmamar. desmame. Desmamar, Fazer o desmame. Exatamente. Porque se você tira do nada, nossa, eu Você fica fico louquíssima. completamente... Não, e quando dá você... até tontura, Antes a é gente bem não ruim. tinha muita informação. Se você parar pra pensar, antidepressivo, saúde mental, é um assunto relativamente novo, com bastante informação fidedigna. É novo. Que antes você colocava tudo empiradinho, né? E a O depressão... chato, Por exemplo, eu sou cristã. louco. A depressão é coisa do diabo. Gente, não é isso não, pelo amor de Deus. É químico. É igual uma diabetes. Você tem que tratar. Se você tem problema com a tireoide, você tem que repor. É a mesma coisa. Só que a gente não tinha essa informação antes. E o border, ele oscila. Eu tenho Mayra um tá negócio, rindo aqui. eu tenho um negócio pra Vai. falar muito curioso sobre Conta. isso, sobre essa questão da religião e... às vezes as pessoas, elas não têm... Não é culpa, as pessoas, elas não têm acesso, né? A esse conteúdo de saúde mental, né? E quem não sofre, acaba não pesquisando sobre, tem essa visão de achar que é louco, tem essa visão de... E eu já tive uma experiência que eu não quero falar nomes e não quero entrar muito, porque aí eu já estaria expondo outras pessoas. LGPD, não podemos. Não, mas teve uma vez que tentaram me levar pra igreja pra fazer uma espécie de... Tipo, como se fosse um Libertação, exorcismo, sim. assim, né? E porque disseram que o que eu tinha poderia... E a pessoa falou isso, gente, a melhor das intenções do mundo. Porque tentava me ajudar, via que eu sofria, via que eu chorava. Sim. E a pessoa, tipo, não, vamos ver se é isso. Às vezes tem um... Não sei a palavra, não sei se falou que era um demônio, um negócio. E todo respeito quem acredita nisso. Só que nesse caso, a gente tava falando só da minha saúde mental. Não era isso, né? E aí me levaram e tudo mais. E eu lembro que eu, no meu desespero... Porque eu tinha um desespero de saber qual era o meu diagnóstico. De saber o que eu tinha.
Então eu falei, cara, tomara que eu tenha mesmo um encosto. Porque aí se sair. tirar, vai sair esse negócio de mim. Tira com a mão, Você joga entende? fora o bicho. Como se fosse assim. Joga o bicho fora. Que fique claro, não estou... não sou nada, não sou contra nenhuma religião, Não, entendi. eu respeito Tá tudo. claríssimo. Mas É que a gente tá nesse fazendo uma diferença caso, entre ciência era e, sobre o meu né? sofrimento Mas é muito mental. legal isso. Mental. E me fé, porque levaram. a gente fé, por exemplo, tem muita fé que o Guilherme, meu filho autista, evolua. Porém, eu sei que ele não tem um encosto, porque também já me falaram. Gente, Leva ele na e dói. Umbanda, leva ele num ritual, não sei o quê, que vai sair tudo isso que ele tem. você sabe, Paty, isso me dá uma tristeza tão É grande. horrível. Porque assim, Isso eu também me enquanto entristece cristã, eu fico triste. Graças a Deus, eu participo de uma instituição que é um tanto quanto esclarecida, né? A minha igreja, ela é ligada ao Mackenzie, eu sou presbiteriana. E a gente tem pautas. Semana passada, a gente teve uma conferência de saúde mental. Com um pastor, para dizer que não é demônio. Sim. Com um psiquiatra e um psicólogo. Então, a gente fala muito disso, porque essa coisa do, é espiritual, é demônio. Gente, a gente tá Esse menino negligenciando. tá tomado. Essa é a palavra. Você Tá ne- negligenciando. Essa é a palavra. É como se fosse uma coisa assim, gente, não, então tá fácil, né? Pra que eu vou estudar tanto? Que eu ia até comentar da culpa, né? Eu tenho culpa com relação ao meu bebê. Eu fiquei 8 meses focada nele, só que eu sou uma pessoa de muito estudo. Eu não paro, eu tô aqui, eu tô lá. Eu não, por quê? Saúde mental não tem martelo batido. Todo dia tem uma coisa nova. E muita sempre pode abobrinha. aparecer um gatilho. Exatamente. Você vai, todas as linhas se explicam, né? Então não tem uma coisa assim, a linha dele é certa, a linha dela é... Não tem isso. E aí estudar muito, me dedicar muito, faz com que eu olhe pro Pipo e pense assim, será que eu não tô sendo negligente abandonando ele? Aí a minha babá fala assim, eu já trabalhei em várias casas, eu nunca vi uma mãe desse jeito. Em agosto eu fui pros Estados Unidos pela primeira vez sem ele, gente. Eu fui da porta da minha casa até o aeroporto, chorando, destruída. Eu falei pro taxista assim, moço, eu não sou assim, tá? Eu converso bastante, mas hoje eu não tenho condição. Entrei no avião, jantei, dormi, acordei lá, com a aeromoça me perguntando se eu queria tomar o café da manhã. Ainda com a cara toda inchada. Cheguei, peguei o carro. A hora que eu peguei a estrada ali pra ir pra Boston, de Boston pra uma cidadezinha em Massachusetts, eu senti uma liberdade tão grande que eu pensei, meu filho teria muito orgulho dessa mãe, sabe? Que não desiste, que tá em busca de novos conhecimentos. Tá Sem se dúvida. reciclando até por ele, né? Eu tenho uma Por menina de todos. 21, tá? Um bebê de 1 ano e 9 e uma menina de 21 que Caramba. faz medicina, tá indo pro 4º ano de medicina. Ah, você tem outra filha, você não tinha falado. Tem outra filha de 21. Tem. É. E o ano que vem terei outra na barriga da minha cunhada, porque como eu perdi o útero no coma, para. Vai ter isso? vai. Eu tenho 2 embriões congelados e são meninas. E Será quando que essa cunhada faria um pra mim também? gente, ela é demais. Ela se ofereceu assim, ó. Nós fomos no médico semana passada. É irmã do seu marido? Irmã do meu marido. A gente vai fazer o ano que É vem. o mesmo pai Do Pipo? e dela? Sim. Ah, da mais velha. Da mais velha? Não. Ah, tá. A Juju é Aí do já meu ia primeiro querer casamento. muito, né? Ah, tá. A Tô Juju, brincando. eu brinco que ela foi assim, eu precisava pra saber desse potencial de dedicação, estudo e tudo mais, porque essa mesma dedicação é na favela e nas famílias de alto poder aquisitivo que eu Sim. trabalho. É a mesma dedicação. Acre, só na África que eu não aguentei. Cheguei na segunda, peguei o avião na terça e voltei embora. Falei, não dou conta. Não dei conta de lidar com aquilo. Então, assim, a gente precisa começar a trabalhar essas questões em terapia, porque não tem martelo batido de novo. Nós somos uma caixa cheia de informação e... E tudo pode mudar em 5 Exato, minutos. esse cara. esclarecimento aqui com relação ao Posso falar uma coisa borderline. sobre isso? Na verdade, eu queria perguntar algumas coisas sobre isso. Porque, assim, eu tive esse diagnóstico, mas foi uma profissional, uma doutora, uma psiquiatra, que eu fui em um dia ela já falou, você é border. E aí eu fiquei, oxe, conversou comigo uma vez, ela tá falando que eu sou border, né? Tipo, ok. E aí, passou-se um tempo e tal, aí passei por outros profissionais, claro, que isso não é border nada, não sei o quê. Aí foi quando eu cheguei agora nesse doutor que eu tô agora. Ele falou, Mayra, eu não quero fechar um diagnóstico com você, mas você tem traços que tudo indica que seja border. Mas dentro, a gente tem vários tipos de transtorno graus, de personalidade. E tem muitos traços em comum ali, né? Então é difícil a gente fechar, porque tem isso da psiquiatria, O que né? mais Não tem, fecha. né? O que ser mais humano tem? é muito TDAH, amplo, gente. Tudo parecido com...
Sintomas mais ou menos parecidos em algum momento, assim. Em algum momento, lembra que eu falei do espectro? É como se fosse uma cartela de cores mesmo. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Dentro da paleta pode E ser tem várias vários coisas. Autista tem, às vezes, né? TDAH. Exatamente. Entendeu? Assim, é uma misturaiada. Não, e tem Mas vários. tem O border um que mesmo, né? predomina, né? E dentro desse que predomina, você tem Algumas coisas você tem que O ter. border, né? o border, eles são, tipo, de 10 traços, se você tiver 5, 5, né? Que você 5 fecha o traços, diagnóstico. você fecha o diagnóstico. E foi nisso que acabou fechando o Você meu, tinha porque cinco? eu tinha, acho que, mais do que 5. Não chegava a ser 10, mas Você um lembra pouquinho mais do algum que pra 5. falar pra gente? Ah, a O parte pessoal da... deve estar fazendo checklist em casa. Ó, né? e Vamos da- colocar no nossa página quais são os 10. Porque Acho as que pessoas você, não sei você, se você pode. pode falar Pode. e eu vou dizendo complicado, alguns. É porque porque depois todo mundo vai ficar querendo ela se colocar alguns autodiagnosticar, que né? ela tem, tudo bem, eu Sim. posso até falar outros. Mas se a gente coloca os 10 lá, vão começar a fazer teste, eu sou border. Eu queria isso mesmo, que todo mundo fizesse. não, Mas daí não vai dá. atrás de um tratamento. A pessoa pode falar, opa, será que eu sou? E vai atrás Mas de um eu vou te falar especialista. uma coisa. Não, A gente é deixa o bom. cartão da doutora. Depois Não, de tudo, doutora vai é que eu não bombar. posso diagnosticar, porque eu sou neurocientista. Ah, tá. Mas eu tenho a equipe, os médicos que fazem o diagnóstico. Não, mas você né? como é que chama a sua profissão lá nos Estados Unidos? Ela- Social care. Social care. Você como Social social care. care, não necessariamente. como- Ah, sim, com certeza. O meu trabalho é incrível porque eu oriento a família. Porque o border, ele é tido como vagabundo, preguiçoso, Que isso? teimoso, folgado, não quer nada com nada, tudo que começa não termina, não sabe o que É quer. meio chato também. Chato pra cansativo, caramba, né? Aquele cansativo. papo. Desculpa, Mayra, eu tô falando as coisas... eu fico Não, olhando pra relaxa, ela, pelo amor de coitada. Deus. Cansativo Chamando ela de chata sem essa parte conhecer. cansativa é ruim no sentido que às vezes eu chegava com alguma coisa pra minha mãe, por exemplo. Minha mãe sofria muito, às vezes ela ia chorar à noite, assim. Porque às vezes eu falava, mãe, eu tô com esses pensamentos aqui, sempre se tratando de relacionamento amoroso a dois. E aí ela tentava me ajudar com a opinião dela e eu falava, você não tá entendendo. Você não tá me entendendo. Falava pra ela, você não tá entendendo. Você tá Mãe, não é isso, mãe. Ela, filha, então pensa talvez por esse lado aqui. E eu, não, mas também não é isso, mãe. Também não é isso. Então, eu acho que no meu caso, o cansativo era isso, assim. Repetindo Das a pessoas história, que não me é? ajudavam, meus amigos, tentando me ajudar. Porque viam que eu chorava, que eu sofria. E eu tentava falar as minhas coisas e as pessoas tentavam me ajudar. E aí, não sabia como ajudar. No meu caso, eu acho que o cansativo mesmo foi isso. Ou então no relacionamento a dois, quando eu não sabia muito o que eu queria e a pessoa ficava sofrendo ali. Muito nisso. Tipo, caramba, ela não sabe o que ela quer, não sei o que, sabe? E as pessoas se envolviam E a comigo. paixão no border, quando ela some, ela some. O border não quer mais ele saber. desencana também? Eu achei que ele nunca desencanava. Desencana. Ele... É que nem amiga que apaixona e desapaixona, apaixona e desapaixona. Não, isso era na adolescência. Ah. Isso que eu pensei, né? Essa minha outra É amiga que com eu 10 acho, anos ela não de- desapaixona. A pessoa chuta ela. A Ah, média, tá, a entendeu? média... Termina. mas não é um relacionamento que dura. Não, dura 2. Porque quando dura, o border cansa. É que tem a valorização, a supervalorização e a desvalorização do border. Né? Que é um ponto aí que fica aí pra pessoa observar, que é um dos traços que eu Explica tenho. melhor. Tipo assim, você Isso é muito... vai do gostar muito pro não tô nem aí. Some. Tipo, uma coisinha assim que acontece, às vezes. Você já, tipo, essa pessoa, eu tava achando ela, tipo assim, ela tava lá no pedestal, né? Nossa, e de repente você, nossa, não, peguei ranço, não quero mais saber. Tem isso, assim, do border, né? Essa ideia, e foi um dos traços que foi colocado ali a favor Então, de e é que eu... do nada, não é que a pessoa fez uma coisa gravíssima. Não é gravíssimo, mas também não é do nada. Não é que vai dar uma pira na cabeça e você vai falar assim, virei a cabeça do nada, mudei de opinião. Não, só que às vezes a pessoa faz alguma coisa, só que no border chateia de uma forma um pouquinho maior do que chatearia. Ele vai acumulando experiências negativas com relação aos relacionamentos. Mas existe border também casado, que constitui família. Existe, né? Tem Então, border ou seja, com border. Por quê? Nossa, que loucura, não? É sério, eu acho super desafio. Ou É, talvez porque seja um quebrando cenário tudo melhor, o dia não sei. Então, inteiro. e se a gente parar E pra vão se pensar... amar, é uma paixão louca. Gente, se tiver tem algum esse lado border bom. aí, Então, vai você saber, pode ter um né? relacionamento, né? Você pode casar, pode ter E filho. Não, são e outra super coisa, sexuais, né? hipersexualizados. Gente, é um casal maravilhoso. Sexo, paixão sem parar. Não é? muita intensidade. Vamos all the lá, time. né? Vamos... Border ama esporte radical. Saltar de Gente, eu sou paraquedas. zero border. Eu não pulo nem da cadeira até. Mas, ó, é importante falar que Foi depois que inventar você de esquiar, já tem arrebentou. Não posso. 10 anos de diagnóstico, a pessoa, conforme a pessoa vai envelhecendo, esses sintomas exaustivos da personalidade, eles vão diminuindo. Ele vai estabelecendo. Ah. Eu tô Existe sentindo uma que tá estabilização. estabelecendo.
São 10 anos. Por mais 10 que anos? Eu não descobri há 10 anos. Mais ou menos, também, né? Isso Mas me aquele ajuda. que se cuida. Aquele que então, se cuida. Quem não se cuida morre, gente. Não dá conta. mesmo? Morre mesmo? Morre porque ele sobe numa ponte, ele acha que ele pode... Por exemplo, ele vai saltar de paraquedas, que ele ama demais, ele acha que aquilo ali é uma atividade corriqueira. E aí, tudo que é muito aventureiro, ele topa. Monta numa moto. Não é que ele quer morrer. Eu sempre falo isso pros pais. Não é que o border, ele tem é ideação. Isso é muito importante falar. Não é que ele planeja o suicídio. O border morre sem querer. Porque como ele tá no limiar, ele faz coisas que ele não consegue ver o perigo. E aí ele morre. Não é que assim, igual o depressivo, que eu vou planejar, eu vou pegar uma corda. Você não vê border morto de enforcamento. Não vê. E nem de remédio, nada. Remédio, sim. Ah, tá. Por quê? Porque o remédio, ele traz o barato, que às vezes ele precisa, ou o apagão. Quando a dor... Porque a dor do border emocional, ela é igual dor física. Dói no mesmo lugar do cérebro. Mas isso não é só border, tem um monte, né? Depressão também falam que também é uma dor É a mesma física, coisa. né? Na realidade, a dor emocional, de um modo geral, dói igual a dor física. Então, tem pessoas que Só que viciam dele em dói medicação. Dói mais no border. Dói bastante. No TDAH também dói. Entendi. Enfim, TDAH dói bastante. também dói? Você é TDAH, Ana? TDAH tem dor física também? Tem. Dor emocional. Emocional, que dói você no mesmo transforma- lugar da física. E aí, o que acontece? A chance dessa pessoa viciar em medicação é enorme. O border, Nossa. ele tem muito isso, né? Ele fica buscando por... Eu não sei qual que é hormônio, enfim, em termos técnicos médicos. Mas ele busca por um negócio que vai dar Prazer? Barato. prazer nele. Então, às vezes, Droga. compras, ele é meio compulsivo. Alimentação, ele é compulsivo. E por quê? Por causa do hipotálamo. Existem Aí, duas vamos aos termos áreas... técnicos. Vai preenchendo. Exatamente. Existem duas áreas no cérebro. O hipotálamo, responsável por, dentre muitas funções, né? O controle do apetite, enfim. E a amígdala, que é aquele... parece Não uma é essa, amêndoa... gente. Não é essa da garganta, gente. Tá pegando agora com esse ar-condicionado aqui de 1 grau. Parece uma amêndoazinha, fica aqui, assim, nessa região. É responsável pelo medo, sabe? Por... Cuidado, não faça isso. Ele não tem, por isso que ele não tem Ele medo de tem a nada. amígdala, mas ela não é recrutada na maioria do tempo. Como é que você sabe como alguma coisa é recrutada no cérebro? Quando você faz uma ressonância de neuroimagem, são luzes que acendem. Esse aqui tem mais o córtex, esse aqui tem... quando é o sistema de recompensa, que é o caso do border, que é onde o ser humano naturalmente busca prazer e evita dor. Sim. Naturalmente. O border, ele busca muito prazer. Então, a amígdala, que é onde a gente tem as coisas do medo, não faz isso é perigoso, no border ela fica dormindo. Mas é por causa do vazio que a gente tem existencial que Exatamente. é um traço também, né? A gente busca pelo prazer por causa do vazio existencial que a gente tem. A gente sente um buraco. Bate um negócio tipo assim, nossa, não tem nada de legal acontecendo na minha vida. Isso é bem adolescente. Tudo que você tá... Eu tô lembrando, meu filho agora, graças a Deus, já tá com 18, mas ele falava, não tenho propósito, nada de bom acontece na minha vida. Eu falava, não, começou. Só que é uma coisa que vai além Né? da adolescência, né? Sim, A gente fica num... E aí a gente busca é por muito coisas difícil. pra preencher. Então, às vezes, é compras, às vezes é na alimentação, Comida, às vezes na sexo. relação a dois, sexo, entendeu? E aí, quando você se frustra, acontecia isso comigo. Quando eu me frustrava e eu via que aquilo não ia me... Preencher? E aí eu sentia esse vazio, essa dor mesmo. Essa dor. E aí vinha o pensamento de... talvez seja melhor eu não ficar viva, porque a vida não tá sendo um prazer pra mim. E aí eu não sei se tá ligado diretamente à parte mais depressão, né, da comorbidade da depressão que vem junto, eu não sei dizer. Mas rolavam, mas pra estar viva não tá sendo uma coisa, tá sendo meio sem propósito, tá sendo meio triste, eu não tô conseguindo... Aí eu não consigo ter relação amorosa, porque eu colocava muito isso em primeiro plano na minha vida, que ter um relacionamento feliz ia ser o que ia salvar a minha vida. Né? Eu não sei se isso tem a ver mais com a personalidade Mayra, independente do border, mas era uma coisa que acontecia muito comigo. E aí entrava a ideação suicida. Mayra, mas daí, assim, o relacionamento a dois, ele precisa estar muito feliz o tempo inteiro? Porque nenhum relacionamento é Na feliz o verdade, tempo não inteiro. é feliz, ele precisa estar junto. A separação, o border, ele quer a pessoa junto. Então, ela quer, por exemplo, que o marido dela esteja do lado de fora esperando ela quando ela sair daqui dessa porta. Ela quer uma pessoa com ela quer junto. Grudada. Gente, eu sou zero. Deu uma melhorada. E, Mayra, ela falou uma coisa da questão da isso que eu frustração.
Até que ponto a questão da frustração, quando a gente não sente na adolescência, você consegue e vai sentir de forma mais intensiva na fase adulta, pode ligar o gatilho do border? Porque a frustração, na minha visão, assim, você precisa se frustrar na adolescência e infância para você aprender a sentir essa coisa quando você for mais velho. E daí que acontece dos mais velhos se suicidarem porque não aprendeu a se frustrar. Será que isso pode ligar o gatilho mais para frente? Sem dúvida nenhuma. Então isso é importante pros pais. Deixa a criançada se frustrar. É um ponto para se observar, na verdade, né? Quando você vê que o nível de frustração tá muito baixo, que é uma característica do border, aí você fala, então, sabe, ela tá frustrada e ela tá no quarto trancada, que acontecia comigo. Eu ficava lá, não queria tomar banho, não queria escovar os dentes, eu não queria comer, eu não queria nada. Ficava lá no quarto. Então, tipo, aí é um ponto pra, né, doutora? Acho que pra ligar a anteninha do... Exatamente. Não tá normal, entendeu? Sim. E, assim, eu acompanho muito suicídio. E, na maioria das vezes... Gente que tem potencial pra se suicidar. Não, suicídio também. Famílias... Suicídio. Família de pessoas pós-suicídio. Assim, meu Deus. Na maioria dos casos, o que é? Vocês já ouviram aquela coisa do, quem quer se matar não fala? Sim. É mentira. Quem quer se mentira? matar, fala. Dá sinais. Ele dá sinais. Teve um caso... Isso todo mundo fala. Exatamente. Então, o que a gente precisa começar a pensar... Eu tentei suicídio com 17 anos. Eu tomei 2 caixas de... Nem vou falar o nome da medicação, mas eu tentei. Eu tomei 3 aspirinas uma vez que falei, vou me matar. Mas era uma ideação. Mas eu coloquei essa coisa do suicídio porque eu acompanho muitas famílias que há uma negligência tão grande com relação à fala dos filhos. Muita negligência. Ixi, é dava frescura. Um episódio inteiro só sobre suicídio, gente, ideação suicida, porque é bem profundo esse assunto. É muito profundo. É profundo e é E assim. a família fica com um dia eu li um negócio que o suicídio, ele deixa uma dor muito diferente. Porque uma pessoa falecer... Você se culpa, né? E aí ele vem com uma coisa que joga a pessoa para um buraco, quer dizer, os familiares, amigos, todo mundo acha que podia ter feito alguma coisa, né? Exatamente. E podia. Na maioria dos casos podia. É o que eu acabei de falar aqui há pouco sobre o Terrible 2. Não adianta você querer impor disciplina dos 2 aos 4 anos de forma muito pesada. A melhor coisa para birra é a distração da birra. Não é você tentar botar na cabeça da criança que aquilo não pode no momento que ela tá berrando. Não adianta. Nada. Você pode até falar sobre o assunto depois, num outro momento. Acalmou a criança? Passou o dia? Vamos falar sobre aquilo que aconteceu? O problema nosso é que a gente quer disciplinar na hora que você tá descompensado. Gente, quando a gente tá descompensado, não adianta eu falar pra você não faz assim. Tá descompensado. Então, começa muito antes. Gente, a gente tem memória intrauterina mesmo. Coisas que a gente vive hoje na vida da gente, que a gente nem sabe de onde vem, mas vem de lá. Se você pensar, olha que loucura, Paty. Gente. Filha mulher, você tem filho homem, né? Só tenho 2 homens. Então, eu tenho a Juju. Quando a gente já nasce com os óvulos contados. Ou seja, os meus netos já estiveram dentro da minha barriga. Ave Maria, é verdade. Então, assim, é muita responsabilidade ter filhos. É muita responsabilidade. Eu não tô falando que eu sou a pessoa mais... Pelo contrário, às vezes eu descompenso. Mas a primeira coisa que eu faço, pelo amor de Deus, me perdoa. Perdão, diálogo, falar sobre tudo, abertamente, sabe? Ter um ambiente propício para conversa. Esse é o segredo. Então é importante você falar isso. Olhar no olho, Olhar no olho. Eu acho Outra também. coisa, altura. Você quer falar com o teu filho daqui pra cá, baixa, fala na mesma altura que ele, não impõe por físico, porque a distorção de imagem de uma criança versus o pai e a mãe é gigante. A gente pensa assim, ele é pequenininho, eu sou grande. Não, ele é pequenininho e pra ele eu sou um gigante. Mas isso vai fazer diferença em quê, Dilane? Na maneira como ele vai tratar os problemas quando ele for mais velho. E eu posso falar isso porque eu tenho uma menina de 21 e um bebê de 1 ano e 9. A minha filha é maravilhosa, mas desde muito nova eu fui o recurso que ela precisou. Eu lembro quando ela tinha 7 anos que eu li aquele livrinho pra ela, De Onde Viemos. Sim. Gente, ela levou na escola. Fui chamada lá, mas cacetaram. Eu falei, se vocês não ensinam, ela vai aprender dentro da minha casa, entendeu? Na boa, não é responsabilidade. Quantos anos você falou que ela tinha? 7. Porque é a idade que, naquela época, né? Porque hoje mais cedo as crianças perguntam. Nossa! Hoje, muito mais cedo as crianças perguntam. Minha filha não perguntou com essa idade, não. Ela perguntou pra outra pessoa, né? Pode ser, pra mim não mesmo. Quantos anos ela tem? Agora 11.
11. Imagina Meu quanta filho, informação 13. que ela já teve. Ela Sim, né, mas bugou. ela é espertíssima, meu filho. Não tem A dúvida internet disso. tá aí, né? Internet. gente? Ela bugou. Exatamente. É, A internet mudou todo o É. cenário, né? Exatamente. É. Hoje a gente... Por que o TDAH cresceu tanto? Nunca se falou como se fala hoje. É verdade. Porque a gente é bombardeado por informação. É uma hiperestimulação de informação. Olha pra Nós vocês vamos fazer verem. um só de TDAH. Vamos. É maravilhoso. TDAH é meu vamos. mundo. Meu marido é TDAH. Eu tenho vários familiares TDAH. Eu amo. O importantíssimo TDAH falar. também é peculiar, porque o TDAH tem altíssima probabilidade de divórcio. Porque como ele Ah, vive é? num mundo à parte, você acha que ele não tá nem aí pra você, que ele não te dá atenção, olha, que ele não te dá bom dia. Não é nada disso. É o jeito que o cérebro daquela pessoa funciona. Então, quando a gente começa a olhar por esse lado... Ele é workaholic? Já tô achando que o Total. Marcelo é TDAH. Total, workaholic. Total. Aí, o que tá acontecendo hoje? Ah, é TDAH, criança. Dá-lhe Remédio lá. medicação. Vem Vance. Ritalina, né? Ritalina, Ritalina, conserta, conserta. enfim. E às vezes uma boa terapia cognitivo-comportamental e o apoio da escola, eu faço isso, né? Eu vou nas escolas, conto quem é o aluno e falo, ó, eu sugiro que a gente faça tratamento. Nós somos chamados outro dia no Lourenço pela coordenação, porque a gente tem um caso lá que foi um case de sucesso. Ninguém se conforma que o menino virou o que é. Mas por quê? É a rede de apoio. Assim é pro border, assim é pro TDAH, Isso me assim preocupa é pro muito, depressivo. sabia? Porque eu vejo que tem... Eu lembro uma vez que eu fui buscar por terapia especialista pra border. R$700 a sessão. A sessão. É, também tem isso, né? Tá? Não é todo mundo que tem acesso a É isso que a gente estava falando. Sorte, o privilégio, sorte, tudo de conseguir de bancar. conseguir ter uma pessoa como a Edilene na equipe do Gui. Isso me preocupa muito, sabia? É muito preocupante, é Muito. desesperador. Eu fico vendo no TikTok mesmo, às vezes eu tô lá andando e aparece pra mim. Tem uma menina que eu vivo comentando nos negócios dela lá. Não vou expor, não vou falar nome, mas ela expõe a luta dela lá. E eu falo pra ela, meu... Border, né? E aí, às vezes, quando ela tenta suicídio, ela posta. É mesmo. E aí eu fico, ai, gente, porque eu lembro há anos atrás, quando eu tinha crise, assim, minhas crises eram os desesperos, era aquele caos, era a vontade de chorar. E eu abri meu Instagram e eu fazia vários stories chorando, falando que sei lá, me depreciando. E aí eu vi ela fazendo aquilo, sabe? E eu falei, nossa, eu me vi há anos, que eu tenho acesso assim. ao Instagram, porque depois que ela posta, eu vou lá. Ah, você direto. deleta. Agora, pensa não pra se ter uma expor, profissional né? como Claro. eu numa família. É caro. Caríssimo. Ah, claro É que caro. sim. Porque dá também é podendo. caro me formar. Cada Claro, vez que eu vou pra especialização Você vai pra Vai. Harvard, Exatamente. você vai lá, Então, cuidar uma do coisa que, Instagram tipo da assim, pessoa. É muita coisa. É muita coisa. Eu espero, assim, que Tá a acabando, saúde tá acabando nosso evolua tempo. pra isso, sabe? Que a saúde evolua pra importância das questões de saúde mental. Porque é o que a Mayra falou, isso me deixa triste de saber que é tão caro ter o suporte. Eu queria só perguntar uma coisa. Porque, por exemplo, no meu caso, o que a gente faz muito é ficar de olho nos gatilhos do Guilherme. Excelente. Assim, todo dia eu tenho um grupo com a equipe e eu falo, ele mudou o tom de voz porque acabou a pilha do controle. Que as coisas dele, assim, Sim. podem parecer muito infantis porque por todo o contexto do diagnóstico. E isso, o que a gente faz? Vai alguém durante a semana e explica para as funcionárias, as pessoas que ajudam em casa, que às vezes não tem essa noção que uma pilha pode fazer ele quebrar a casa inteira. É isso aí. Então, tudo isso a gente vai criando muita informação. E será que o border dá para a família estar assim atento? Porque Boa, é claro que vão essa ter pergunta é coisas, boa. por Pra exemplo, terminar, é ótimo. mudou o logo da Netflix. O Guilherme quebrou a casa. Então, isso eu não consigo segurar. Todo mundo, entendeu? Eu falei isso, falei, bom, tem o limite, mas tem coisas que eu consigo já administrar. Mas e no border? Tem alguma Então, é isso que eu queria gatilho? saber. Essa Tem pergunta como Os esses pais ficarem familiares atentos. ficarem Sem atentos dúvida. aos gatilhos. Sem Tentar dúvida poupar, nenhuma. blindar Vamos a saber. pessoa. Eu vou contar com base em prática clínica, né? Tem pais que quando o border tá mal, o cara fica em cima. A hora que o border melhora, ele vai viver a vida dele. Então, como o border, ele precisa do afeto demonstrado, faça isso.
seja transparente no sentido de, oi, bom dia, tudo bem? Ou a pessoa tá tentando falar com você durante Atende o dia. o border, né? Se não conseguir atender, manda uma mensagem dizendo, filho, filha, agora estou em reunião, assim que possível eu te ligo. A pessoa não responde, aí o border começa a criar na cabeça aquele monte de coisas, não me ama mais, não me quer mais, não sei o quê. Então, se tem uma dica que eu gostaria de deixar para as famílias, primeiro, estude o assunto como a Sim. Mayra fez, excepcional, para você entender a questão afetiva. A dor do border é muito grande. E segundo, demonstre afeto. Mostra que aquela pessoa é importante para você. Porque ser amigo de border é um porre quando ele tá no auge do borderline. Mas quando a gente Todo tem um mundo some, filho, é. você não tem essa opção. Então, assim, o diálogo, isso de prestar atenção nos gatilhos, né? O que é que pode ser gatilho pro border? Não responder um WhatsApp. Olha que maravilhoso. Não atender uma ligação. Essa minha amiga que eu acho, eu vivo dando end, que ela me liga muito. Agora eu nunca mais vou fazer isso. Não, isso Obrigada. daí é bom, isso daí foi ótimo que você falou. E ela para as fica famílias arrasada. Não, mas esse toque foi excelente. E daí Eu acho fica que resolve o nosso chata. problema. Porque fica me Resolve. ligando muito. Já resolve, ela tchau. Sabe por quê? Na cabeça dela você não atendeu ela porque você morreu, porque você tomou remédio, ou porque você acabou com a sua Ou vida, ou porque porque eu você gosto de odeia outra ela, ou porque você pessoa, gosta de ou outra pessoa e mais põe alguém no do que lugar dela. dela. Exatamente. Gente, é simples. Se você tem alguém border na sua vida, Dê atenção. entenda que ele tá sofrendo, que o que ele faz é porque ele tá sofrendo. Mas ele quer ficar vivo. É isso. Acho que a gente O border acaba o quer nosso ficar programa vivo. com essas falas da Mayra, porque assim, o tempo já esgotou, porque assim, a gente Não, é ficaria... obrigada, Esse assunto gente. é lindo, a gente só pode agradecer por vocês terem vindo, pela Mayra ter se exposto, né? Você veio até aqui, deu a cara, falou mesmo da sua... Não sei até que ponto isso pode ser difícil pra você, imagino que fácil não seja, mas pelo bem dos outros, pra Exatamente, poder ajudar o é uma pessoal, missão. você preferiu colocar a cara É a na missão tapa da minha aqui. vida. Não, foi incrível, É, com obrigado mesmo, certeza. você pode agradecer. E pra doutora E a nossa Edilene doutora tá Francescato, contratada. muito obrigado, foi ótimo, brilhou. A gente já tem brilhou. TDAH, o que mais que a gente quer Transtorno falar? de humor bipolar. Bipolar. Infância. Infância, psicopatia. Que é o oposto do borderline, É o né? oposto do borderline. O oposto do borderline. Gente, Psicopata, agora ele é falaremos sobre todos esses psicopata temas. é razão. Tem um mês dos transtornos mentais pra gente fazer só com a doutora? Setembro é um mês que a gente fala muito de suicídio. Aí entra tudo Prevenção quanto do é. suicídio, né? Vamos fazer uma A gente agenda fará uma já. agenda. Vamos Bom, sim. obrigado, Obrigada, Mayra. gente. Obrigado, Obrigada, Mayra. doutora. Parabéns, viu? Foi Parabéns. excelente. Obrigada. Parabéns, Obrigado, doutora. muito. Obrigada, viu? E curtam, Curte, compartilhem. Olha, tá aqui compartilha. os Instagrams das duas, vão estar aqui. O Instagram da Mayra, que é cantora e atriz. Sim. Sigam os vídeos da Mayra, compartilhem. Canta pra caramba, porque eu fui ver. Obrigada. Tá Obrigada. linda, cantando muito, parabéns. Obrigada. E doutora, você brilha. Obrigada. Parabéns pela carreira, parabéns Acho por que tudo quem que você precisar faz. de alguma ajuda, você tem como atender Tenho. ainda? Entre em contato no direct, eu dou um jeito. Se eu Tá não bom. conseguir, eu boto alguém da equipe, mas dou suporte, enfim. Tá bom. Tá bom, E obrigada, sigam o Papo gente. Eclético no Curtam. TikTok, no Instagram, no nosso canal do YouTube. Curtam, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado a todos. Valeu.